Começar o programa falando sobre a MP da Liberdade Econômica, que pode ser votada já a partir de hoje pelo plenário da Câmara dos Deputados. A MP que pretende eliminar burocracias para o funcionamento das empresas aqui no país. Ela é celebrada pelos liberais e pelo mercado por melhorar o ambiente para empreender no país, mas é também alvo de críticas de associações trabalhistas porque pode acabar precarizando as relações entre empregador e empregado na avaliação desses. Apenas nas leis trabalhistas são mais de 30 mudanças. Essa MP foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro em abril e aprovada em comissão especial na Câmara em 11 de julho. A medida assinada pelo presidente tinha 19 artigos, mas na comissão ela acabou ganhando corpo, 300 emendas e terminou com 53 itens. E tem aí uma série de jabutis, Vera Magalhães. E o gozado, Aros, é que até ontem à noite eu não tinha ideia, não tinha essa dimensão de que estava havendo tanta controvérsia por essa MP, porque a gente se pautava pelo escopo dela e ele era virtuoso, ele tem realmente inovações importantes ali, tira uma série de burocratizações que emperravam emprego, que emperravam empreendimento de pessoas que querem se lançar aí na iniciativa privada, etc, etc. Mas isso é uma coisa que sempre acontece com discussão de medida provisória. Vai havendo um monte de puxadinho, um monte de penduricalho, um monte de bola de Natal e os chamados jabutis, aqueles que não sobem em árvore sozinhos, se estão lá é porque alguém colocou. O governo quis aproveitar o ensejo para regulamentar uma série de coisas da reforma trabalhista que tinham ficado meio soltas, meio pendentes. Então, Rogério Marinho aproveitou que a reforma da Previdência passou na Câmara, que ele ia ter uma folguinha até ela começar a tramitar no Senado, voltou para a sua atribuição originária, que era da reforma trabalhista, e negociou a inclusão de 35 itens, no primeiro momento, referentes a questões trabalhistas. Isso pegou super mal. O Rodrigo Maia recebeu um parecer da área técnica da Câmara, eu tive com ele ontem à noite, ele explicou isso para uma plateia de empresários e deputados e outras pessoas que estiveram numa reunião aqui em São Paulo e encontraram ali uma série de possibilidades de aumentar a judicialização em vez de desburocratizar as relações, seja trabalhistas, seja para o empreendedor. E aí ele começou a se colocar contra a aprovação da MP desta maneira. Chegou a falar, inclusive, na retirada da medida provisória, sua substituição por um projeto de lei com urgência constitucional, que seria algo mais possível de se discutir o texto sem o prazo ali da bomba relógio, que é uma medida provisória que está prestes a caducar. O governo correu para consertar o estrago, retirou alguns dos jabutis de cima da árvore. Essas questões trabalhistas no início da manhã de 35 já tinham sido diminuídas para 15 e devem cair ainda mais. Tem uma questão aí, uma das mais controversas, é a que previa o descanso aos domingos apenas a cada 7 semanas, portanto, algo que seria um discurso, um prato cheio para a oposição falar em supressão de direitos, etc. Então, se encaminha para que a MP seja desidratada até voltar ao seu tamanho original e aí, então, seja votada. Mas essa discussão reabriu uma outra maior, que é essa sobre a limitação ao uso indiscriminado de medidas provisórias para tudo e para qualquer coisa. O Rodrigo Maia, nesse evento de ontem, também se referiu a isso. Disse que esse caso da colocação de um monte de coisas alheias à MP no seu interior mostra a necessidade de se disciplinar as medidas provisórias num primeiro momento e se acabar com elas num futuro próximo. Ele disse, não vamos acabar com isso agora, início de governo, todo governo precisa ter expedientes aí para implementar a sua agenda, portanto não há que se falar em acabar com a MP agora, mas no futuro o Congresso tem de discutir o fim desse instrumento que não permite a discussão a fundo dos projetos, que permite esse tipo de contrabando, enfim, tem uma discussão aberta aí que mais uma vez opõe e causa aí atritos entre executivo e legislativo. Para você, Rodrigo Constantino, como é que vai ser essa trajetória aí da MP agora no plenário? Olha, eu estou otimista e o secretário Paulo Webel, que é o principal responsável por essa MP, está otimista. Eu falei com ele ainda agora. Ele diz que os cortes... Eu tive acesso também ao texto que está em construção ainda, mas por enquanto
é o texto final. Essa questão polêmica que a Vera levanta dos domingos, que deu muito barulho, já está previsto para 4 domingos, então já é mais palatável, digamos assim. E ele está achando que vai ter alguns cortes, é parte da negociação, mas 90% a 95% da essência do projeto é aprovado, né? E eu conversei com um deputado também que está influente nessa parte, e ele também está acreditando mais ou menos nessa direção. Então, há motivos para esperança. E por que eu digo esperança? Porque a MP é muito boa, né? Eu entendo a polêmica de medida provisória excessiva, as medidas provisórias versus ter que fazer projeto de lei para tramitar e ter mais debate, digamos assim, mas sempre que o Estado quer criar entraves, isso parece ser mais fácil. Tirar é que é mais difícil, né? Porque aí os grupos organizados, diga-se especificamente sindicatos e companhia, vão sempre se unir para barrar o progresso, né? Eles são a turma do atraso. Então, olha só, o que a MP está fazendo é basicamente, na sua essência, dizer o seguinte: é preciso abordar a questão trabalhista com a premissa de boa-fé entre as partes. Essa é a essência. Nos Estados Unidos há muito menos conquistas trabalhistas, como a gente chama no Brasil, que é um eufemismo, do ponto de vista legal. O sujeito começa a trabalhar mais fácil, pode ser demitido mais fácil também, não tem tantas licenças remuneradas, não tem tantos vales, não tem tantos benefícios e proteções, entre aspas, e, em compensação, tem uma horda de brasileiros tentando invadir, entre aspas, os Estados Unidos para trabalhar aqui e não o fluxo contrário, né? Isso quer dizer que tem alguma coisa mais inteligente no mercado de trabalho americano. O trabalhador, na média, é muito mais produtivo, 4, 5 vezes mais produtivo que o brasileiro, educação, tudo mais, que a gente está cansado de saber, mas é um mercado mais livre também. É um mercado onde você parte justamente da premissa de boa-fé entre as partes. E aí você vai punir o abuso. É diferente da mentalidade trabalhista no Brasil, que sempre, desde a era Vargas, né, inspirada na Carta del Alvoro de Mussolini, fascista, essa coisa da CLT, que trata o patrão como um explorador do trabalho. E aí essa premissa marxista contamina todo o mercado de trabalho no Brasil. Então o que essa MP está fazendo, e a sua essência sendo mantida, é aquilo que o saudoso Hélio Beltrão tentava fazer no governo Figueiredo: desburocratizar, facilitar a vida de pequenos empreendedores que geram riqueza, que geram emprego. Hoje eles têm uma quantidade enorme de burocracia, de alvarás, de licença que eles têm que tirar, um monte de regras arbitrárias que tornam os pequenos empresários reféns do governo, do fiscal, e aí cria-se dificuldade para vender facilidade legal depois, né? Que é o famoso jeitinho. Então, tudo isso está muito equivocado no Brasil e emperrando a criação de emprego e de renda. Então, essa MP veio consertar isso, está tendo aí discussões para um caso ou outro, mas, na essência, parece que aprova, e parece que aprova mantendo aí esse espírito do projeto, que é realmente facilitar a livre negociação entre pequenos empresários e trabalhadores, né? Se o sujeito quer trabalhar domingo e ganhar o dobro por isso, né, isso eu acho que é um direito do trabalhador. Não acho que o Estado nem o sindicato deveriam se meter muito nisso. Agora, só para resumir, né, o Leonardo Sakamoto, por exemplo, um típico esquerdista do perfil jurássico, digamos assim, defende aquelas coisas bem ultrapassadas, né, escreveu hoje um texto com 9 razões pelas quais o trabalhador deve temer as mudanças propostas na MP da liberdade econômica. Bom, dito isso, eu dou uma boa razão, além de todas as outras que eu já dei, para apoiar a reforma. O Sakamoto está contra. Diga, Josias. Olha, eu, antes de analisar essa medida provisória, acho que é preciso levar em conta o cenário que ela está sendo discutida, né? Nós temos aí uma crise econômica longeva, marcada por um desemprego que é epidêmico. Num ambiente assim, só gente maluca se oporia a essa ideia geral de desburocratizar o funcionamento de empresas e facilitar a vida de quem queira empreender. Como sempre, foram penduradas ali na MP várias emendas e alguns jabutis. Cabe aos deputados decentes separar as boas ideias desses bichos esquisitos sob cujas carapaças costumam se esconder, de fato, interesses inconfessáveis. Alguns jabutis já foram desembarcados, o que mais causou polêmica foram essas caronas trabalhistas, mas coisas como flexibilização do ponto, trabalho aos domingos, com ajustes já feitos na medida provisória, me parece que são providências ali naturais. O trabalho está mudando mesmo
Nós mesmos aqui, eu em Brasília, o Constantino nos Estados Unidos, estamos trabalhando aqui de uma maneira que em outros tempos seria impossível. Isso foi possibilitado pela tecnologia. Estamos trabalhando aqui pela internet, entrando no ar pela internet. A Vera também, durante a semana, entra por vezes pela internet. Quer dizer, é um tipo de trabalho que não existia, hoje existe. Então, a legislação tem que se ajustar a isso. Eu acho que é importante discutir tudo com muito cuidado, mas sem falsos dilemas. Acho bom que existam sakamotos e existam pessoas alertando ali, olha, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo. Se ele é do contra, vamos ver o que tem, o que não tem, o que é fato, o que não é. É preciso não deixar de analisar as coisas em minúcias. Tem muita gente que, nesse contexto, prefere ser oportunista e flutuar, mesmo que os desempregados continuem nas profundezas com seus direitos trabalhistas amarrados no pescoço. Eu não estou nesse time. Acho que a gente tem que analisar tudo sem preconceitos, mas com muito cuidado. Bom, quer complementar, Vera? Não, acho que é isso. A MP, ela, na sua essência, ela é sim positiva, ela tem aí a grande vantagem de facilitar essas contratações, algo que a reforma trabalhista já tinha feito do ponto de vista mais estrutural. Ela mexe ali em questões mais pontuais que precisavam ainda ser ajustadas para se adaptar à reforma. Tem ainda toda uma série de medidas infralegais, que aí não são nem projetos de leis, nem MP, são normas, que dizem respeito a questões específicas de segurança de trabalho, horário, essa questão do trabalho remoto, que ainda precisam ser regulamentadas, que também estão a cargo do secretário Rogério Marinho, mas que não serão feitas dessa maneira, serão feitas por normatização. É todo um arcabouço de novas medidas trabalhistas, isso é modernizante, como disse o Josias, concordo com ele, e eu acho só que tem de se ficar atentos para abusos, né? Porque não se pode fazer um libera geral num país que ainda é muito menos provido de educação, de recursos, para que as pessoas mais simples e com menos acesso a conhecimento, aos seus direitos, etc., tenham, portanto, um livre-arbítrio para fechar esses acordos, para saber até onde vão os seus direitos, etc. Então, algum tipo de garantia ainda é necessário no Brasil. A gente tem de fazer uma transição segura de um regime que, eu concordo, é totalmente obsoleto para outro mais moderno, mas desde que isso não implique submeter as pessoas a jornadas sacrificantes de trabalho, a questões aviltantes, a questões de risco de trabalho, etc, etc. Acho que um bom senso serve de medida. Esse de um descanso a cada 7 semanas fugia ao bom senso. Outras questões ali, você diminuir totalmente qualquer regra de segurança no trabalho para motoboys é algo que foge ao bom senso. Então, eu acho que se a régua for daquela que todo mundo entende que a sociedade não vai compreender como legítima, eu acho que aí se caminha para um bom resultado. Eu acho que o Rodrigo está pedindo a palavra ali. Diga, Rodrigo. Não, é só para frisar, né, que para mim o mais importante no debate do ponto de vista conceitual é a premissa, né? E a premissa por trás da nossa legislação trabalhista vigente é exatamente a de que o empresário, o patrão, é um explorador e que os fiscais, os sindicatos e o Estado vai protegê-lo. Na prática não funciona assim. Veja, até mesmo risco em trabalho ou trabalho excessivo e tudo, eu acho que no limite a decisão é individual. Eu sei mais do que o Estado isso. E aí vão falar assim, mas na Revolução Industrial trabalhava-se 16 horas e tudo. Bom, a alternativa na época era morrer de fome. Então, veja, o melhor amigo do trabalhador chama-se competição entre patrões. É isso que faz a mobilidade, o dinamismo, o livre mercado de trabalho. É isso que faz eu poder dar uma banana para um patrão que eu acho que está me explorando, não está pagando de acordo, ou está achando que eu tenho que trabalhar demais da conta, e posso ir para o vizinho, para o concorrente. Chama-se competição. Concorrência é o melhor amigo do trabalhador, não é o sindicato. O sindicato normalmente atua para proteger os interesses do sindicalista, não do trabalhador. Não é à toa que o imposto sindical, o fadado imposto sindical, sempre teve que ser imposto compulsório, porque se for contribuição voluntária, os sindicatos sabem que vão morrer de inanição, porque os trabalhadores não reconhecem no seu trabalho realmente a defesa dos seus interesses. Então, é só deixar claro para o nosso ouvinte e nosso internauta que a premissa é muito importante aqui, tá? Eu acho que essa MP está sacudindo um pouco essa crença de que cabe ao Estado proteger
o pobrezinho do trabalhador, porque senão o patrão vai lá e vai explorá-lo. Isso, na prática, não é bem assim. Diga, Josias. Só para concluir, a gente está se apegando muito aqui às questões trabalhistas, porque foram, de fato, as mais polêmicas, mas é preciso realçar que a medida provisória tem outras coisas, medidas ali benfazejas, né? Entre elas, por exemplo, você liberar de obtenção de alvarás para funcionamento, negócios ali pequenos, um salão de beleza, um café que se deseja abrir, você não precisa ficar pedindo autorização para o Estado, você abre, dá emprego, se for o caso, depois comunica ao Estado. Acho que tem coisas interessantes na medida provisória, espera-se que aprovem as coisas interessantes sem as coisas desinteressantes, sem os interesses inconfessáveis. Fala, Vera. Eu vou fazer um contraponto ao Rodrigo, porque eu acho que premissas são importantes, mas elas não podem ser simplificadas ao máximo sob pena de também reproduzirem caricaturas, né? Lógico que o sindicato não é o pai de ninguém, o governo não vai definir a vida de ninguém, etc. Mas também não é verdade que nas economias liberais se tenha um vale-tudo, em que o cara decida tudo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a judicialização é uma realidade. Se um trabalhador sofrer um acidente do trabalho, etc., ele vai às cortes da justiça e ele arranca tudo do capitalista ali. E os sindicatos são fortíssimos também, porque é uma economia forte. Eu acho que depende muito da economia estar forte, essa competição toda, em que as pessoas vão disputar um trabalhador à TAP e ele vai ter o melhor dos mundos para ser contratado, ainda não é uma realidade no Brasil. Está muito distante, por exemplo, da realidade que se encontra nos rincões do Brasil. Então, eu acho que as premissas, elas são válidas, mas elas têm de ser submetidas às realidades que são muito diferentes. A do Brasil e a dos Estados Unidos, completamente diferente. As do Brasil, aqui de São Paulo para o interior da Paraíba, completamente diferentes, outro país. Então, eu acho que a régua do bom senso serve melhor do que a régua da premissa, que às vezes é um pouco redutora. Não, sim, mas aí a gente tem que ser realista também na solução estatal, né? Porque tem toda uma escola de economia, de política chamada falhas de governo. A gente olha muito as falhas de mercado e ignora as falhas de governo. Eu vou dar um exemplo. Nós criamos todo esse arcabouço aí de proteção trabalhista, o rincão, o interior, onde não há tanta competição, vamos proteger, então lá precisa ter proteção. Sabe qual é o resultado na prática, Vera? Infelizmente, 1/3 da mão de obra no Brasil na informalidade, ou seja, sem direito algum, fora 13 milhões de desempregados. Esse é o resultado prático da solução estatal que temos no Brasil. Vamos proteger todos os trabalhadores. A realidade, 1/3 na mão de obra informal e 13 milhões de desempregados. Isso não é resultado só da proteção, é resultado do fato de que o Brasil não cresce há muito tempo, viveu uma recessão, resultado de múltiplas misérias brasileiras. Essa é uma delas. Com certeza, mas a informalidade já vem de longa data. Isso é uma doença sistêmica no país. Verdade.